E se eu te dissesse que a chave para a realidade que você tanto busca, essa vida com mais sentido, com mais abundância e conexão, não está em adicionar algo novo, mas sim em abandonar corajosamente quem você foi até hoje? Parece radical, eu sei, mas pare por um instante e sinta se isso não ressoa em algum lugar profundo da sua alma. Você se esforça, você aprende, você medita, você tenta aplicar todas as técnicas que encontra pela frente, mas, no final do dia, a vida parece um eco teimoso das mesmas frustrações, dos mesmos relacionamentos que drenam, da mesma sensação de que falta algo fundamental. Você sente que está correndo em uma esteira, suando a camisa para chegar a um lugar que nunca se aproxima. A física quântica, através do poderoso efeito observador, nos oferece uma pista devastadora sobre o porquê disso acontecer. E a resposta contraria tudo o que nos ensinaram sobre esforço e conquista. O erro invisível, aquele que sabota silenciosamente cada passo que você dá em direção ao seu sonho, não é a sua falta de capacidade ou de merecimento. O erro é tentar construir uma nova casa sobre os alicerces de uma antiga identidade. Uma identidade forjada na dor, no medo, na sobrevivência, e que hoje atua como uma âncora invisível, te prendendo a uma frequência que já não te pertence. Existe uma assinatura energética que você carrega, um fantasma do passado que opera no seu subconsciente, e ele é tão poderoso que anula suas intenções mais puras. Mas como nos libertamos disso? A resposta não está na luta, mas em um gesto profundo de rendição e desapego, um ritual de liberação que permite que uma nova versão sua finalmente possa emergir. E qual é esse gesto? Como ele funciona? Eu vou te guiar através desse processo até o final deste vídeo. Se essa sensação de estar acorrentado a um eu que não te representa mais conversa com a sua jornada, se você sente no fundo do coração que chegou a hora de se libertar, considere se inscrever no canal. Porque é exatamente sobre essa travessia que nós falamos aqui. É nesse espaço que nos encontramos para despertar juntos. A premissa que vai mudar completamente o jogo para você é simples, mas profundamente contraintuitiva. O seu problema não é a sua realidade. O seu problema é a sua identidade. Nós fomos ensinados a lutar contra o mundo externo, a consertar o que está quebrado lá fora. Queremos mudar o emprego, o relacionamento, a conta bancária, mas isso é como tentar mudar o seu reflexo gritando com o espelho. A realidade que você experimenta a cada segundo é apenas um feedback, um espelho perfeito e implacável da sua assinatura vibracional interna. E essa assinatura é a soma de quem você acredita ser. É aqui que o verdadeiro segredo da manifestação quântica se revela. Ela não responde aos seus desejos. Ela responde à sua identidade. O campo quântico não está escutando suas palavras de afirmação se, por baixo delas, a sua energia está gritando: eu não sou digno. Isso não é para mim. A chave, portanto, não é se esforçar mais para ter o que você quer, mas se tornar a pessoa que já tem aquilo. É uma mudança de ser, não de fazer. E isso nos leva de volta àquele padrão invisível, àquela âncora do passado, a sua identidade antiga, com suas feridas e crenças limitantes. Simplesmente não tem a capacidade vibracional para sintonizar a realidade que a sua alma anseia. Elas operam em frequências diferentes, em universos paralelos. É por isso que a transformação parece tão difícil. E aquela rendição que eu mencionei no início, ela é o ato de coragem de olhar para essa identidade antiga e dizer: eu te honro. Você me protegeu até aqui. Mas o seu tempo não se trata de fraqueza, mas do poder supremo de parar de dar vida ao passado, abrindo mão do controle sobre uma história que não te serve mais, para finalmente permitir que o universo te apresente o roteiro da sua nova identidade. Para que essa ideia não pareça apenas um conceito abstrato, vamos usar uma metáfora poderosa. Imagine que a sua vida é uma grande peça de teatro e você é o ator principal. Ao longo dos anos, você se especializou em interpretar um personagem específico. Talvez seja o personagem do guerreiro esforçado, que luta incessantemente, mas nunca chega à vitória.
Talvez seja o da vítima das circunstâncias, para quem as coisas sempre dão errado no final. Ou o do invisível, que tem muito a oferecer, mas nunca é verdadeiramente visto ou reconhecido. Você conhece as falas desse personagem de cor, seus tiques nervosos, sua postura corporal, o tom de voz cansado, a química emocional da frustração ou da resignação que corre em suas veias. Agora, conscientemente, você deseja um novo roteiro. Um roteiro de paz, de amor, de abundância. Você lê as falas desse novo roteiro em voz alta, são as suas afirmações. Você visualiza o cenário, são suas meditações. Mas na hora de entrar em cena, você sobe no palco com o mesmo figurino surrado, com a mesma expressão facial e com a mesma energia corporal do personagem antigo. O que o universo, como um diretor impecável e totalmente imparcial, faz? Ele te entrega as cenas que combinam perfeitamente com o personagem que ele vê no palco. Essa é uma representação poética, mas precisa, do efeito observador na prática. A física quântica nos ensina que, no nível mais fundamental da realidade, tudo existe como uma onda de pura potencialidade, um mar infinito de possibilidades. É o ato de observar, o foco da consciência, que colapsa uma dessas possibilidades em uma partícula, em uma experiência real e definida. Mas o grande segredo que muitas vezes fica de fora dessa explicação é que a qualidade dessa observação é determinada pela sua assinatura energética. A sua realidade não colapsa com base no que você está pensando superficialmente, mas sim em quem você está sendo energeticamente. A neurociência vem e ilumina isso de uma forma brilhante. Autores como o Dr. Joe Dispenza provaram que pensamentos e sentimentos repetidos ao longo do tempo condicionam o nosso corpo a se tornar a mente do nosso passado. A química emocional de emoções como culpa, vergonha, medo ou raiva se torna um estado viciante para as nossas células. Literalmente, o nosso corpo memoriza a frequência daquela identidade antiga. Então, não adianta a sua mente consciente, que representa apenas 5% de quem você é, desejar uma nova realidade, se os outros 95%, o seu sistema operacional corporal e subconsciente, estão programados para sentir e reviver o passado todos os dias. A verdadeira manifestação quântica acontece quando há coerência. Quando o seu pensamento, a sua emoção e o seu corpo estão alinhados na mesma frequência, enviando um sinal claro e potente para o campo quântico. É por isso que a mudança precisa ser de identidade, de dentro para fora. Nós que estamos nessa jornada precisamos entender. Não se trata de lutar contra a realidade, mas de parar de dar vida ao personagem que a cria. E é exatamente aqui que muitos de nós, com as melhores intenções, nos sabotamos. Vamos falar sobre os comportamentos que parecem certos, mas que, na verdade, apenas fortalecem as grades da prisão da identidade antiga. O primeiro e mais comum é o uso de afirmações positivas a partir de um estado de falta. Você se olha no espelho e repete: eu sou abundante, eu sou próspero. Mas cada célula do seu corpo está vibrando na frequência da dívida, da preocupação, do medo de não ter o suficiente. O que acontece? Você cria um conflito interno gigantesco. Sua mente consciente diz uma coisa, mas seu corpo, que é a sua mente emocional, sente outra completamente diferente. O resultado é que você não apenas não manifesta a abundância, como também reforça a identidade de alguém que precisa afirmar o que não tem, aprofundando a sensação de carência. O segundo comportamento é a visualização forçada. Nós fechamos os olhos e tentamos desesperadamente pintar um quadro de uma realidade futura perfeita. Mas, novamente, se a emoção que acompanha essa imagem é a ansiedade, a dúvida ou um sentimento de que isso é bom demais para ser verdade, a visualização se torna um exercício de tortura. Ela vira um lembrete doloroso da distância entre onde você está e onde gostaria de estar, energizando o sentimento de ausência em vez do sentimento de realização. Por fim, existe a armadilha do esforço e da luta. Muitos de nós acreditamos que a transformação precisa ser uma batalha árdua. Então, nós lutamos contra nossos pensamentos negativos, brigamos com nossas emoções
e tentamos forçar a mudança pela força de vontade. Mas, ao lutar contra a realidade atual, nós estamos, paradoxalmente, dando mais foco e energia a ela. Estamos operando a partir da identidade do guerreiro cansado. E qual realidade um guerreiro cansado atrai? Mais batalhas para lutar. Estudos sobre neuroplasticidade confirmam que o cérebro não muda pela força, mas pela coerência e repetição de novos estados de ser. Quem já passou por esse ciclo de tentar, se frustrar e se sentir culpado por não conseguir pensar positivo, o suficiente sabe o quão exaustivo isso é. Estamos reforçando o problema ao tentar resolvê-lo com as ferramentas erradas. Então, se você se reconheceu em algum desses padrões, a primeira coisa que eu quero te dizer é: respira, solta os ombros. A culpa não é sua. Deixa eu repetir isso para que penetre fundo na sua alma. A culpa não é sua. Não é por falta de esforço, não é por falta de inteligência, não é porque você não deseja o suficiente. É simplesmente porque você tem tentado jogar um jogo com as regras erradas. Você tem tentado pintar uma obra-prima com um pincel quebrado, não porque você não seja um artista, mas porque ninguém te mostrou as ferramentas certas. Toda essa frustração que você sente, todo esse cansaço existencial, toda essa sensação de estar andando em círculos, eles são uma resposta perfeitamente natural e lógica a uma abordagem desalinhada. É como tentar abrir uma porta empurrando, quando na verdade ela abre para dentro. Você pode usar toda a força do mundo, se esgotar, e a porta não vai se mover. A solução não é mais força, mas sim a sabedoria de dar um passo para trás e tentar uma nova abordagem. Então, por favor, se perdoe. Perdoe-se por todas as vezes que você se forçou a sentir o que não sentia. Perdoe-se por todas as vezes que se sentiu um fracasso porque as técnicas não funcionaram para você. Você não falhou. O método é que era falho para a profundidade da transformação que a sua alma busca. Existe um outro caminho. Um caminho que não é de luta, mas de fluidez. Não é de força, mas de rendição. Um caminho que te convida a colaborar com o universo em vez de lutar contra ele. Se essa mensagem, neste exato momento, trouxe um pingo de alívio para o seu coração, se te ajudou a soltar um pouco do peso que você talvez nem soubesse que estava carregando, deixe a sua curtida neste vídeo. Pense nela, não como um simples clique, mas como um ato simbólico de que você está se perdoando e se abrindo para esse novo caminho. Ao fazer isso, você também ajuda essa mesma mensagem de alívio a encontrar outras pessoas que, assim como nós, podem estar se culpando em silêncio, precisando desesperadamente ouvir que não há nada de errado com elas. Agora que nós abrimos esse espaço de mais compaixão, eu quero te convidar para um breve momento de autorreflexão. Sem julgamentos, sem pressão, apenas uma observação honesta e corajosa. Não precisa responder para mim. Apenas deixe a pergunta ecoar aí dentro de você. Se você pudesse dar um nome a essa identidade antiga, a esse personagem que tem repetido os mesmos padrões na sua vida, que nome seria? Talvez seja o sobrevivente cansado, a perfeccionista assustada, o bom moço esquecido ou a cuidadora esgotada. Dê um nome a ele, reconheça-o. E a segunda pergunta é: qual é a emoção que esse personagem mais sente no dia a dia? Qual é a química que o alimenta? É a ansiedade sutil que mora no fundo do peito? É a frustração por sentir que seu potencial está sendo desperdiçado? É a resignação? Apenas observe. Pessoas como nós, que sentem o chamado para uma vida mais profunda, precisam ter essa coragem de olhar para as próprias sombras. Reconhecer esse personagem não é se condenar, pelo contrário. É o primeiro e mais crucial passo para poder finalmente se despedir dele com honra. É o exato início daquela rendição poderosa que falamos. Porque você não pode soltar algo que você não sabe que está segurando. Deixe isso assentar por um instante. A beleza desse caminho é que a transformação não exige gestos grandiosos, mas pequenas ações feitas com imensa presença e consistência. O poder não está no tamanho da ação, mas na coerência da sua repetição. Vou te guiar em uma prática simples, um ritual de reset quântico para você começar a aplicar hoje. O primeiro passo você já iniciou: reconhecer e nomear seu antigo eu. Esse ato de consciência já tira o poder dele, que antes operava nas sombras.
O segundo passo é um ritual simbólico de liberação. Pegue uma folha de papel e escreva uma carta de despedida para esse personagem. Agradeça-o. Diga a ele: obrigado por me proteger, por me manter seguro da forma que você sabia. Eu honro a sua jornada, mas agora eu escolho um novo caminho. Eu te libero com amor. Sinta a gratidão e a liberação em seu coração. Depois, de forma segura, queime esse papel. Enquanto observa a fumaça subir, visualize essa antiga identidade energética se dissolvendo, retornando ao universo. Este é o seu efeito observador em ação. Você está conscientemente retirando sua atenção e sua energia do passado. O terceiro passo é incorporar ativamente o novo eu. Escolha 3 sentimentos que definem a identidade que você quer viver agora. Talvez seja paz, confiança e alegria. Durante o seu dia, pergunte-se várias vezes: como a versão de mim que vive em paz respiraria agora? Como a pessoa confiante se sentaria nesta cadeira? Que decisão a minha versão alegre tomaria? Isso não é fingir, é praticar. É ensinar ao seu corpo a química emocional de uma nova realidade. Por fim, o quarto passo. Ancore tudo com uma declaração energética coerente. Em vez de uma afirmação vazia, declare sua escolha. A partir deste momento, eu sou o observador que conscientemente escolhe a frequência da paz. Minha realidade é um reflexo da minha nova identidade. Essa é a verdadeira manifestação quântica aplicada. Muitas pessoas que acompanham nossa comunidade e começam a aplicar essas práticas relatam primeiro sincronicidades sutis e depois mudanças profundas, como se o universo reorganizasse as peças para combinar com seu novo eu. Claro, manter essa nova frequência em meio aos desafios do dia a dia é o verdadeiro trabalho. Os padrões antigos são teimosos. É exatamente por isso que, para quem sente que precisa de um mapa mais claro e de um apoio contínuo para sustentar essa transformação, eu desenvolvi a trilha. Ela é um caminho simples e estruturado, um passo a passo para te guiar na dissolução dessas identidades limitantes e na construção de um novo sistema operacional interno. Se você sente que é o seu momento de se aprofundar e ter um suporte nessa jornada, o link para conhecer a trilha está aqui na descrição do vídeo. E agora, uma conversa honesta e essencial. Haverá dias em que você vai acordar e o personagem antigo estará sentado na beira da sua cama, te esperando. Haverá momentos em que um gatilho externo, uma conta inesperada, uma palavra dura de alguém, uma notícia ruim, vai ativar instantaneamente a química emocional do passado. A ansiedade vai voltar, a dúvida vai surgir, o medo vai parecer real. E nesse momento, eu quero que você se lembre disto. Isso não é um sinal de que você falhou. Isso é apenas o eco do antigo programa. Recaídas não são falhas, elas são parte do processo de reprogramação. Pense nisso como desinstalar um software muito antigo de um computador. Mesmo depois de deletado, às vezes um arquivo residual tenta rodar de novo. A sua tarefa não é se culpar por isso, mas simplesmente notar e dizer: ah, olha só o antigo padrão aí de novo. Eu te vejo, mas não sou mais você. Eu escolho voltar para a minha nova frequência. O verdadeiro progresso nesta jornada não é a ausência de desafios, mas a velocidade com que você volta para o seu centro. É a rapidez com que você se perdoa e escolhe de novo. Quem está neste caminho de despertar sabe que a maestria não é a perfeição, mas a resiliência compassiva. A comunidade que caminha com a gente, todos que se propõem a essa jornada profunda, entendem que esses testes são oportunidades para fortalecer a nova identidade. Cada vez que você escolhe a paz em vez da ansiedade, você está reescrevendo seus caminhos neurais. Cada vez que você escolhe a confiança em vez do medo, você aprofunda sua nova assinatura vibracional. Para selar essa decisão interna que você tomou hoje, quero te propor um último gesto simbólico, um ato que marca o fim da antiga narrativa e o começo consciente da nova. Eu te convido a ir até os comentários e escrever uma única palavra. A palavra que representa a essência da nova identidade que você escolhe encarnar a partir de agora. Talvez seja paz, talvez confiança, liberdade, leveza, alegria. Não pense demais. Qual é a primeira palavra que a sua alma sussurra? Este não é apenas um comentário, é a sua declaração, é a sua âncora energética.
E lembra daquele gesto de rendição que eu mencionei lá no início do vídeo? A chave para se libertar da identidade antiga é exatamente este. A verdadeira rendição não é desistir, é parar de lutar. É render o personagem cansado, soltar as armas da resistência e se entregar ao estado de ser que você deseja viver. Essa palavra é o seu ato de rendição e sua primeira ação como um novo observador da sua realidade. Ao deixar sua palavra aqui, você se junta a um campo coletivo de transformação. Leia os comentários, sinta a força de tantas outras almas escolhendo despertar junto com você. A partir de hoje, você não é mais alguém que luta contra o passado. Você é o arquiteto consciente da sua identidade. Você é a consciência que escolhe qual versão de si mesma vai manifestar no mundo. A maestria do efeito observador não é um destino, mas uma prática diária, uma dança constante entre notar o antigo e escolher o novo. E essa jornada de se tornar o observador da sua vida é contínua, e o próximo passo começa agora, na sua próxima respiração, na sua próxima escolha. Lembre-se, a sua realidade externa é apenas o eco de quem você está sendo. Continue escolhendo ser a paz, a confiança, a liberdade que você escreveu. Se essa visão de mundo, se essa forma de unir ciência e espiritualidade para uma transformação real, conversa com a sua jornada. Se você sente que pertence a este espaço de aprofundamento e despertar, então o seu lugar é aqui conosco. Considere se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que te apoiem nessa travessia. Nós aprofundamos esses temas a cada novo vídeo, sempre buscando clareza, acolhimento e poder pessoal. A jornada está só começando, e nós caminhamos juntos.